Quero falar com vocês rapidamente, depois nós já vamos entrar em oração, do que fala no livro de Provérbios, no livro de Ezequiel, capítulo 37. Uma palavra extremamente profética, uma palavra que queima o meu coração cada vez que eu lembro dessa palavra, cada vez que eu ministro. E quero deixar essa palavra para vocês nessa noite, nessa madrugada, que já é 1h da manhã. Então ficamos 1 hora aqui adorando ao Senhor. Então nós mandamos louvor para os céus, e Deus vai derramar o poder e a unção dele sobre as nossas vidas. Diga para o irmão do lado: a sua boca é profética. Fala para ele. Amém? Quando Deus fala para Ezequiel: filho do homem, você ainda acredita que esses ossos poderão viver? Então o profeta, Deus faz uma pergunta ao profeta, um ser humano, como eu e você, filho do homem, você acredita que esse vale de ossos secos não tem mais vida, estão totalmente secos? Tem uma versão que diz: sequíssimos poderão viver. Ezequiel responde dizendo: o Senhor é que o sabe. O Senhor é que o sabe. Ezequiel simplesmente responde, nem que sim nem que não. No meu entendimento, ele diz assim: eu não consigo assimilar que esses ossos poderão viver novamente. Amados, eu costumo dizer o seguinte: quando Deus faz uma pergunta para Ezequiel, Deus não estava perguntando ao querubim, ao anjo, ao serafim, não estava perguntando a uma entidade espiritual, estava perguntando ao ser humano como eu e você. Porque muitas vezes o que nós vivemos como vale de ossos secos, muitas vezes temos problemas, dificuldades que representam um vale inteiro de ossos secos, representam muitas vezes morte, tristeza, e que não tem mais como ser restituído e restaurado. Há coisas que nós deixamos simplesmente de lado. O que um homem pode olhar para um vale de ossos secos e ver o que naquele vale? Ver o que naqueles ossos? Nada, não tem nada para ser tomado, nada para se aproveitar, porque já estão mortos. Tiveram vida, mas agora já estão mortos. Então Deus não desafiou Ezequiel por acaso. Deus não lançou esse desafio, essa palavra Ezequiel, simplesmente por lançar, não. Deus queria ouvir o que Ezequiel responderia, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando Ezequiel responde: o Senhor é que sabe, Ezequiel passou, em outras palavras, a bola para Deus. Fala assim: olha, eu não consigo assimilar isso, o Senhor é que sabe se pode viver ou não. Então Deus fez o que? Usou da graça e misericórdia, entendendo que o homem Ezequiel não conseguiria assimilar um milagre daquela amplitude, um milagre sobrenatural. Então Deus fala o que para ele? Então você vai profetizar a esse vale de ossos secos e vai dizer: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E ali Deus começa a detalhar a Ezequiel exatamente aquilo que ele tinha que fazer, exatamente as palavras que ele tinha que liberar e profetizar. E ele disse: você vai dizer aos ossos secos, primeiro, para ouvir a minha palavra. Segundo, você vai dizer que vão nascer os nervos, vão nascer os tendões, vão ser cobertos de peles, e eles vão viver novamente. Então ali Deus usa a vida de um ser humano como eu e você para gerar o maior milagre, o maior desafio da vida daquele profeta. Diga para o irmão do lado: a sua boca é profética. Fala para ele. Fala, ela vai gerar vida. Diga. Fala assim: a sua boca é para gerar vida. Diga. Então naquele momento Ezequiel ele olha e começa a profetizar exatamente o que Deus mandou ele profetizar. Exatamente o que Deus mandou ele profetizar. Muitas vezes, se lembra de Jonas? Deus falou: você vai lá para Nínive e você vai apregoar o arrependimento naquele lugar lá. A única coisa que Jonas não queria é que Nínive se arrependesse. A única coisa que Jonas não queria, por quê? Porque os ninivitas, é isso? Ninivitas, essas eram pessoas maldosas, eles esquartejavam os seus inimigos, eles mataram muito povo de Deus.
Então Jonas tinha uma raiva muito grande daquele povo, e o que Jonas não queria que aquele povo se arrependesse, porque ele sabia que se o povo se arrependesse, Deus o perdoaria na hora. Meu amado, ele começa a pregoar o arrependimento, e ali quando Deus manda Jonas ir para Nínive, ele vai para outro lugar, ele vai para Tarsis, ele foge do seu desafio. O seu desafio era Nínive, e Tarsis era a fuga. E muitas vezes nós queremos fugir daquilo que verdadeiramente nós temos que fazer. Nós fomos levantados para grandes desafios, eu acredito nisso. Eu creio que nós, com a nossa total ou na nossa parcial capacidade ou incapacidade, Deus escolheu a cada um de nós para um grande desafio, para fazermos aquilo que ninguém consegue fazer, ou que ninguém quer fazer. Deus escolhe pessoas para fazer o que outros não querem fazer. Por isso que nós somos chamados, cada um de nós. Será que nós temos tanta qualidade assim para ser usado por Deus? Será que nós temos? Eu olho por mim, não tenho tanta qualidade, aliás, quase nenhuma para ser usado por Deus. Tem um pastor muito amigo lá de BH que fala: Deus ainda usa, né? Deus usa quem Ele quer. Nós não temos tanta qualidade para Deus usar, mas Deus usa quem Ele quer, quem está disponível, quem está disposto para isso que Deus quer usar. E Deus sabia que Jonas, no final, faria aquilo que Deus queria. E Deus leva Jonas, permite Jonas fugir do barco. Ele foge do barco, aí ele é jogado no mar, porque ele estava gerando um problema muito sério. E olha, isso é um ensinamento para nós. Quando nós estamos fazendo o que Deus quer, nós nos tornamos pessoas pesadas. Por isso, amado, não é a nossa escolha. Eu vou dizer para você, muitas vezes eu nunca escolhi ser pastor, eu nunca pedi para ser pastor, e muito menos viver para viver muito, e nem ser profeta. Mas Deus me deu uma ordem, eu acatei essa ordem. A gente, pessoas da minha família, que já tem esse chamado há muito tempo, eu nunca fiz isso. E Deus chamou. Deus sabia que Jonas, por mais que ele repudiasse, ele ia retornar. Deus criou essa situação, se tornou preso porque não estava no centro da vontade de Deus. E a pior coisa é o homem e mulher de Deus não estar no centro da vontade dele. Torna-se pesado. Foi jogado ao mar. Deus faz com que o grande peixe engole o osso, sem matar. Ele fica 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe gigante. Imagine que é ficar preso no centro do que é isso, deve ser horrível. Até que ele faz uma oração de arrependimento. E Deus faz com que o peixe o cuspa dentro da praia da onde? Fala para o irmão, a última palavra da boca de Deus. Fala para ele, você foi escolhido para uma grande obra. Fala, independente dos seus defeitos, das suas dificuldades, você foi escolhido para uma grande obra. Amém. Muitas vezes Jonas, o que aconteceu com Jonas? Não é? Esqueci de Ezequiel, o que aconteceu com Jonas? Ele vai lá e começa a pregoar. O que faz? Ele pregou tanto uma terra tão maldita, uma terra tão pesada que era Nínive, que o próprio rei entendeu, percebeu. O próprio rei de Nínive se arrependeu. O próprio rei de Nínive proclama um jejum para todos os seres humanos e animais dentro de Nínive, para que Deus pudesse. Ele diz assim: eu vou levantar esse clamor. Quem sabe Deus nos veja, quem sabe Deus nos ouça e tenha misericórdia da nossa cidade. E ele conseguiu mover o coração de Deus através do jejum, e todos os seres humanos, os animais fizeram em Nínive. Ele conseguiu alcançar a misericórdia daquele povo. Eu recebi uma palavra sobre, por isso que eu estou falando isso agora. Recebi uma palavra sobre isso. Nós estamos em Nínive. Nós